Olá, gente linda e maravilhosa. Sou a professora Rose Sampaio, a sua professora de língua portuguesa, e estou aqui justamente para fazermos a correção de nossa avaliação. Como eu falei para vocês, a correção ela vai te possibilitar um aumento da nota, ok? Se você ficou com o conceito esse material que eu entreguei juntamente com a avaliação, esse caderninho aqui com apenas uma folha, ele tem as questões que você pode escolher para refazer. Você vai verificar qual foi a questão de sua prova que mais errou, vai escolher essa questão e vai refazer essa questão. Quem ficou com o conceito G vai escolher uma questão apenas para chegar até o conceito E. Quem ficou com o conceito S vai escolher duas questões para ficar com o conceito G. Quem ficou com o conceito N tem que escolher 3 questões para ficar com o conceito S. E quem ficou com o conceito U vai escolher 4 questões, vai fazer todas as questões desse material para tentar chegar até o conceito S. Uma informação importante neste primeiro vídeo, que é um vídeo de orientação, é que você precisa terminar dentro do período de 50 minutos todas as questões necessárias para que haja o aumento da nota, ok? Quem finalizar, o que vai fazer depois que finalizar? Quem finalizar vai pegar a pesquisa sobre o seminário Nós no Universo e vai dar sequência em silêncio, pelo amor de Jesus, em silêncio, de forma organizada, porque há alguns alunos que desejam, que precisam se concentrar para que tenham as suas notas alteradas, ok? Este é o primeiro vídeo, é o vídeo de orientação. Vamos para o segundo vídeo. E sucesso para todos vocês, meninos e meninas. Vamos lá? Neste vídeo, pessoas lindas, nós vamos analisar a primeira questão. Olha, reparem o seguinte, cada questão ela vai ter a apresentação de 2 partes. A primeira parte, uma análise morfológica, morfossintática, no caso, dessa que eu vou analisar agora. Uma análise morfossintática significa análise do predicado, do sujeito, tipo de sujeito, e a morfologia também, que é a classificação de cada uma das palavras que constituem a sentença. E neste momento, nesta primeira etapa da questão, você vai ter que analisar de maneira mais atenta o verbo, em seu tempo, em seu modo e em seu aspecto. Apesar de aqui haver a construção abaixo, destaquei algumas frases do texto. Analise os elementos que constituem a estrutura frasal e por que o autor escolheu cada verbo em seu modo e tempo. Eu não preciso colocar a palavra aspecto, porque dentro do termo que batiza o verbo, dentro do termo que batiza o tempo do verbo, existe a referência do aspecto. Então, todas as vezes que vocês se depararem com o pedido modo, tempo, vocês precisam analisar modo, tempo e aspecto se houver. Se o verbo estiver no pretérito, lembram que eu falei bastante sobre isso? Eu só vou classificar o aspecto perfeito e imperfeito se o verbo estiver no pretérito. Por quê? Porque enquanto o modo é a ideia da intenção de fala, se você tem uma intenção de indicar uma ordem, sendo o imperativo, ordem é o imperativo, ou indicar uma hipótese, que é o subjuntivo, ou indicar uma certeza, uma indicação, que é o modo indicativo. Enquanto o modo é para a intenção que você tem, o tempo vai nos apresentar
tanto a localização passado, presente e futuro. Não esqueçamos que passado é a mesma coisa que pretérito. E dentro dessa classificação de pretérito, você vai analisar o aspecto, se é perfeito ou imperfeito. Lembrando que o aspecto perfeito é quando a ação é acabada, finalizada, aconteceu, iniciou e finalizou, ponto, acabou. O imperfeito é quando a ação se prolongou, foi interrompida, ou é apenas uma hipótese, no caso do pretérito do subjuntivo, que é sempre uma ação imperfeita, ok? E aí a primeira frase que nós vimos é a frase quanto eu pesaria em Marte. Apesar de ser uma pergunta, toda pergunta quer saber uma informação. Então, qual é a informação que eu quero saber? Quanto alguém pesaria em Marte? Eu estou querendo saber essa informação sobre quem? Sobre o eu. Eu pesaria quanto em Marte? Então, o sujeito dessa construção, deixa eu voltar porque sumiu, o sujeito dessa construção é justamente o pronome eu. Eu é uma palavra que a gente vai chamar de pronome, por quê? Porque pronome é aquela palavra que substitui o nome. Você não tem uma coisa, uma pessoa, algo, alguém que vai ser chamada de eu. Eu é uma palavra que substitui o nome da pessoa, ok? Por isso que é um pronome. É um pronome na posição de sujeito. O sujeito é o elemento sobre o qual eu estou informando algo. Eu quero saber justamente informação sobre o eu, ok? Uma palavra, um núcleo, eu tenho um sujeito simples, portanto. Todo o resto aqui é o que a gente chama de predicado. Predicado é informação. Muita gente pensou que essa informação é uma informação de estado. Mas eu não estou passando uma característica do eu. Eu estou passando um acontecimento sobre eu. É uma informação que não é uma característica exata. Eu não estou dando a característica de o eu ser alto, magro, inteligente, esperto. Não, eu estou apresentando um acontecimento sobre o eu. Este acontecimento, esse predicado, a gente vai fazer a análise de cada uma das palavras. E aí você tem o primeiro conflito, né? Que é a palavra quanto. Alguns alunos não conseguiram identificar o que é a palavra quanto, mas alguns outros me deixaram muito feliz. Por quê? Porque quem pesa, pesa uma coisa. Que coisa eu estou querendo saber? É quanto. Então, esse quanto é uma palavra que está na posição da coisa que eu pesaria em Marte. É uma palavra, portanto, que substitui o nome. Qual é a classe gramatical que substitui o nome? É justamente o pronome. Esse é um pronome que tem uma função bem interessante, que é de introduzir uma pergunta. Então, a gente chama de pronome interrogativo. Mas eu não queria saber se é ou não um pronome interrogativo, eu queria saber só se é um pronome, ok? E aí nós temos, dentro dessa construção do predicado, ainda a classificação do verbo. Pesaria é o verbo, o em é um conectivo, inadmissível é o aluno que não conseguiu identificar o em como um conectivo, porque a gente falou bastante sobre isso. Em, de, com, para, são elementos que conectam. Esses elementos que vão conectar, no caso o verbo pesar, a palavra Marte, eu vou poder chamá-los de conectivo. A classe gramatical, o nome da classe gramatical é de preposição, mas ainda não trabalhamos com esta nomenclatura. Então, nós vamos chamar apenas de conectivo. Encontramos também a palavra Marte. E a palavra Marte, gente, é um nome. O nome do planeta é Marte. Então, não é um planeta qualquer, é Marte. É, portanto, um substantivo próprio, ele é concreto, ele é um substantivo simples. Lembrem que eu pedi apenas 3 classificações. O substantivo ele pode ser classificado de 5 formas, porque além de próprio, concreto, simples, poderia ser unitário e poderia ser primitivo. Então, são 5 maneiras diferentes para nós
fazermos essa classificação. Eu queria apenas 3 maneiras, tá? 3 classificações básicas. Depois de fazermos a classificação do substantivo, nós vamos para a classificação do verbo. Esse verbo pesaria é um verbo que indica um acontecimento. E aí nós vamos analisar qual é o tempo, qual é o aspecto e qual é o modo. Tempo desse verbo, futuro do pretérito. Porque eu pesaria. Quando eu digo eu pesaria, significa dizer que eu não peso, mas eu não tenho dúvidas de que eu pesaria alguma coisa em Marte. Por que eu não peso alguma coisa em Marte? Porque eu não estou em Marte. A condição para eu pesar é eu estar em Marte. Questão clara. Então, o futuro do pretérito é o nosso tempo condicional. É um tempo, uma informação que eu não tenho dúvidas de que ela iria acontecer, mas, contudo, todavia, porém, não acontece porque existiu um motivo que impediu esse acontecimento. Então, a esse tempo, a gente dá o nome de futuro do pretérito. Como é futuro, como tem futuro no meio da história, eu não vou fazer classificação de aspecto. Não esqueçam que o aspecto a gente só vai analisar no pretérito. E o modo é o modo indicativo, que é o modo da certeza, porque eu não tenho dúvidas de que eu pesaria alguma coisa em Marte. Eu só não peso porque eu não estou em Marte. Então, você não tem dúvidas dessa informação. Toma muito cuidado porque muita gente acaba confundindo esse verbo com o subjuntivo, o que não poderia. Mas tem uma lógica assim na cabeça das pessoas, de as pessoas confundirem. Eu só preciso perceber que há aí uma referência a uma certeza condicionada. Juntamente com esta frase, tem a outra parte da questão, porque a questão só finaliza com esses 2 momentos, a análise morfossintática e a identificação da parte de interpretação dessa estrutura. Que explique com suas palavras qual o sentido que o verbo em pesaria passa para nós. Fundamente sua resposta no nome dado ao modo e ao tempo verbal. Não esqueçamos que todas as vezes que nós falarmos de tempo, nós estamos também tratando do aspecto. Se for pretérito, há aspecto. Se não for pretérito, não há aspecto. E aí eu trouxe para vocês a resposta de Tiago. É uma resposta que me fez perceber que ele entendeu o conteúdo. Então, ele escreveu para mim, usando as palavras dele, o porquê de o autor ter utilizado pesaria. Respondeu o seguinte: pesaria é um futuro do pretérito, porque quando temos na palavra o ia, e aí ele pensou já na estrutura, né? No final, significa que iria acontecer, mas não aconteceu. Mas, nesse caso do pesaria, ainda pode acontecer porque ela ainda pode ir. Se ela tiver um foguete, por exemplo, ela pode ir. Então, se ela for, ela vai concretizar essa ação. É um futuro do pretérito, que é tipo uma coisa que ia acontecer, mas não aconteceu por motivos. Então, apesar de a estrutura poder ainda ser um pouquinho melhor trabalhada, eu trouxe a resposta de Tiago, porque a gente consegue perceber que Tiago entendeu exatamente o que é o futuro do pretérito e me explicou com as palavras dele, do jeito dele. Então, o que eu queria nessa questão era identificar se ele compreendeu o conceito do verbo. E aqui a gente consegue perceber que ele compreendeu. É a ideia de um tempo condicionado, de uma certeza condicionada. Ok? Vamos para a próxima questão no próximo vídeo. A próxima questão, ela apresenta esta frase aqui, ó. Paulo R. Hovsen descobriu mais de 190 asteroides. Esta frase, gente, é uma frase... Ai, deixa eu colocar isso aqui. Esta frase é uma frase